Graça e paz. É com muito temor e tremor que nós voltamos a esse púlpito para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer pela tua pessoa. Nessa hora, Pai, que a tua palavra será desembainhada, nós clamamos a ação do teu Santo Espírito. E, Pai, nessa hora nós repreendemos toda obra contra a tua palavra, contra o teu reino. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, para que o teu nome seja glorificado no nosso meio. É no nome do seu Filho e para a glória dele que nós oramos e agradecemos a ti. Amém. Vamos ler juntos Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Houve um erro de impressão aí no boletim, saiu o texto de Filipenses. Mas o texto é Abacuque 3, 17 e 18, que diz assim: ainda que a oliveira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O livro de Abacuque é o oitavo dos profetas menores. Embora tenha mais de 2.500 anos, a sua mensagem é atualíssima. Os tempos podem mudar, mas o coração dos homens não. Ele ainda é prisioneiro das mesmas ambições e desejos e inclinações pecaminosas. Henrietta Mears diz que o livro de Abacuque começa num vale profundo, e termina nas alturas excelsas. Ou seja, ele vai do desespero à esperança, do temor à verdadeira fé. Eu creio que a revelação da soberania de Deus, a revelação de quem Deus é, transformou Abacuque de um questionador para um adorador. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a revelação, que Ele nos traga a revelação de quem Ele é. Eu creio que antes nós temos que pedir para Deus que Ele precisa nos trazer a revelação de quem nós somos, e depois Ele nos trazer a revelação de quem Ele é. Porque quando Ele trouxer a revelação de quem nós somos, aí nós vamos ter uma experiência que a Bíblia chama de novo nascimento, uma experiência que a Bíblia chama de regeneração. Então Deus precisa trazer a revelação do que nós somos e quem nós somos. E o que nós somos? A palavra de Deus é clara em dizer que nós somos pecadores por natureza. Deus precisa revelar a você e a mim a desgraça que nós somos, o poço de egoísmo que nós somos. Como diz o pastor Humberto, a tranqueira que nós somos. Quando Ele trouxer essa revelação para nós, aí Ele precisa trazer a revelação de quem Ele é. E Ele vai trazer a revelação de quem Ele é, na pessoa do Filho dEle, na pessoa de Cristo Jesus. E aí vai ter um descanso no nosso coração. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o que trouxe segurança ao profeta Abacuque foi uma coisa só. Ele parou para ouvir a palavra de Deus. Ele parou para escutar o que Deus queria dizer para ele. Então a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: a quem você e eu estamos ouvindo? A Deus pela sua palavra ou aos maus rumores? Você pode dizer, mas Maurício, o meu problema é muito grave. Mas Maurício, os médicos disseram que não tem mais solução para isso. E o médico dos médicos, o que ele diz?
O médico dos médicos, ele diz assim na palavra dele, em Mateus 19, 26, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O médico dos médicos, ele diz assim, tudo é possível ao que crê. Desde a queda de Adão e, consequentemente, de toda a raça, como está escrito em Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós precisamos entender, pela graça e pela misericórdia de Deus, que a queda, a derrota de Adão, foi a queda e a derrota de toda a humanidade. E que a vitória e o triunfo de Cristo é o triunfo de todo aquele que crê. Não de toda a humanidade, mas de todo aquele que crê. O sofrimento tornou-se algo inerente na vida diária do ser humano. Todos, indistintamente, passarão por sofrimentos. O sofrimento vem para o rico e para o pobre, para o crente e para o descrente. A verdade é que o sofrimento não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus é clara em dizer, em Romanos 8, 22 e 23, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Existe hoje uma doutrina rondando por aí, que diz que o Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado por Deus, ele não passa por sofrimentos. Só que isso não é bíblico. Nós vamos ver aqui que o sofrimento é uma bênção. O profeta Isaías, ele diz assim, eis que foi para a minha paz que estive eu em grande amargura. Então não pense que o sofrimento, ele é errado na sua vida. O sofrimento, ele tem uma parte muito boa. Nós precisamos nos lembrar que da nossa salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo da condenação do pecado. A palavra de Deus é clara quando ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Apóstolo Paulo ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. O que é novo nascimento? Biblicamente falando, novo nascimento é uma obra divina de Deus em tirar de dentro de nós essa natureza pecaminosa e colocar dentro de nós, não um rótulo, mas a pessoa do Filho dele. A palavra de Deus ela é clara quando ela diz, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Maurício, o que eu preciso para ter essa experiência de novo nascimento? Eu preciso fazer o quê? Você precisa crer na obra que foi executada por você na cruz do Calvário. A morte de Cristo foi a sua morte e a ressurreição de Cristo foi a sua ressurreição. Quando você crê nisso, você começa a fazer parte da família de Deus. Então essa salvação, no passado, eu fui salvo da condenação do pecado. Eu estou sendo salvo do poder do pecado na minha alma. E eu serei salvo da presença do pecado. Agora, tudo isso é pela graça de Deus. Nós não precisamos fazer absolutamente nada, porque Ele já fez tudo em nosso benefício. Agora, Deus tem uma medida de sofrimento para cada ser humano. É verdade que muitos, por suas escolhas erradas, atraem o sofrimento para suas vidas, por não saber discernir o precioso do vil, e por querer andar segundo a sua própria vontade em detrimento à vontade de Deus. Eu costumo dizer que a desgraça do ser humano é justamente essa.
é eu querer andar segundo a minha vontade, em detrimento da vontade de Deus. É eu querer fazer todas as coisas que me agradam e não procurar buscar a vontade do Senhor. Se você for ler os evangelhos, você vai ver Jesus sempre usando essa expressão: eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Lembre-se que a palavra de Deus diz em Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, também ceifará. O que semeia na carne ceifará corrupção. O que semeia no espírito, do espírito ceifará vida e paz. Diante dessa verdade, fica uma pergunta inquietante. O que temos semeado em nossas vidas? É certo que a colheita desses frutos virá. Meu irmão e minha irmã, o que você e eu temos plantado, semeados em nossas vidas? Intriga, murmuração, reclamação, fofoca, rancor. O que nós temos semeado em nossas vidas? A palavra de Deus está dizendo aí: tudo que o homem plantar, semear, isso colherá. Paulo pega aqui um princípio da agricultura e aplica na esfera espiritual, na esfera moral. Ele diz: o que semeia na carne aqui é mais do que corpo físico, carne aqui é mente, emoção, vontade, engloba tudo. Do que nós temos enchido a nossa mente? O que tem ocupado o nosso pensamento? A palavra de Deus diz que para nós pensarmos nas coisas que são lá do alto. O apóstolo Paulo ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a pergunta que nós temos que fazer é: o que tem entrado na minha mente? O que eu tenho permitido que entre na minha mente? O apóstolo Paulo tinha em sua mente a plena convicção de que todas as coisas que lhe aconteciam estavam debaixo da soberania de Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que nós temos essa convicção também? De que todas as coisas cooperam para o nosso bem? A maldade, o pecado provocado por outras pessoas contra os filhos de Deus está debaixo da soberania do Pai e não foge dos seus propósitos em trabalhar na vida do seu povo. Nenhuma pessoa vai dizer ou fazer algo para um amado do Pai, gerando qualquer desconforto, sem que o próprio Deus não conheça e de alguma forma o tenha permitido. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é... Se o Espírito Santo de Deus trouxer essa revelação ao seu e ao meu coração, a nossa vida vai mudar da água para o vinho. Será que nós temos essa convicção de que tudo que é feito contra você e contra mim, tudo que é dito contra você e contra mim, está debaixo da soberania de Deus? E que se Deus permitiu que aquela pessoa fizesse algo a você, se Deus permitiu que aquela pessoa falasse algo a você, está debaixo da soberania dele, e ele permitiu isso para tratar com você e para tratar comigo? O salmista diz no Salmo 66, de 10 a 12, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata, tu nos deixaste cair no laço e cargas pesadas nos colocaste nas costas.
Fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Toda circunstância gerada contra os eleitos de Deus está debaixo do seu controle. Toda circunstância gerada contra nós está debaixo do controle de Deus. Será que você pode dizer um amém? Mas, Maurício, eu fui humilhado, está debaixo do controle de Deus. Ele está permitindo isso na minha e na sua vida. O problema é que o ser humano não quer demonstrar fraqueza, não quer reconhecer a sua total incapacidade, e muito menos sair do controle, ou seja, render-se. Porém, o Senhor só opera na fraqueza, ou melhor, no reconhecimento da fraqueza. O apóstolo Paulo ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Mas a fraqueza é uma coisa e o reconhecimento da fraqueza é outra. Às vezes você encontra pessoas que ele está debilitado, ele não tem capacidade nenhuma, ele não consegue nada, mas ele não reconhece. Ele sobe em cima daquele orgulho dele, e ele fica e fala, não, eu não dou o braço a torcer. Reconheça a sua fraqueza, meu irmão. Que o poder de Deus só se aperfeiçoa na fraqueza, é na nossa fraqueza. Este mundo é uma grande escola de Deus para o tratamento do ser humano. Deus precisa imprimir o seu caráter na vida de seus filhos. E como ele vai fazer isso? Através do sofrimento. Vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo 3. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas de gratidão. Esse versículo bíblico intrigou algumas mulheres num determinado estudo bíblico, foi aqui da nossa igreja. Elas ficaram pensando o que essa afirmação significava em relação ao caráter e natureza de Deus. Descobriram que, no refinamento da prata, é preciso que o artesão fique sentado, segurando a mesma no centro da chama, onde ela é mais quente, para queimar as impurezas. Deve manter seus olhos na prata, o tempo todo, em que ela estiver nas chamas. Pois se a prata ficar 1 minuto a mais do que é devido, pode ser destruída. O refinamento da prata termina somente quando o artesão vê a sua imagem nela. Qual que é o propósito do sofrimento nas nossas vidas? É trabalhar conosco. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz algumas coisas aqui. Ele diz assim, você sabe que como cristão, todas as coisas estão cooperando para o seu bem? É a pergunta que ele faz. Você sabe que como cristão, todas as coisas estão cooperando para o seu bem? Você sabe que Deus está comandando tudo em todo o cosmos pelo seu próprio bem? Se você realmente sabe, por que você fica deprimido? Por que nós ficamos deprimidos se nós temos essa convicção de que tudo está no controle de Deus? Nossos dias são dias de conflitos, solidão, estresse, ansiedade, depressão e medo. E todos, sem exceção, estão sujeitos às tempestades da vida. As adversidades chegam sem pedir licença. O profeta Abacuque declarou embaixo da dependência de Abba, ainda que não importa a dor, a perda, o sofrimento, quando os olhos estão postos no Deus de toda graça, pode-se caminhar feliz pelo vale da sombra da morte, e ainda assim estar alegre e exultante
na soberania de Deus. Gente, Deus é soberano e nada, absolutamente nada, foge da soberania dele. Tudo está debaixo do controle. Eu lembro, alguns anos atrás, chegou um senhor na Modelex, depressivo, angustiado, e ele foi conversar com o irmão Odir e ele falou, olha, o médico me mandou fazer uma atividade física porque eu estou numa depressão, eu estou angustiado, e estou aqui. O Odir já convidou ele para o estudo logo, falou, todo sábado, 6h30, tem um estudo bíblico aqui, o senhor não quer vir? Ele falou, meu amigo, eu estou indo atrás de tudo. Eu estou tentando tudo, porque eu estou numa agonia. E o cristante foi lá ouvir a palavra. Ouvir esse evangelho que é a dinamai, esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, esse evangelho só opera na vida de todo aquele que crê. Se você crê no poder do evangelho, você vai experimentar. Se você não crê, você não vai. E ele contou a história dele. A filha casou com um moço, esse moço deu um golpe nele, levou tudo que tinha. Ele falou, me sobrou a minha casa e aquele carro novo que está ali fora. E ele começou a ouvir a palavra. Foi aproximadamente uns 3 meses. Eu lembro o dia que eu terminei o estudo, ele chegou para mim e falou numa alegria. Ele falou, Maurício, eu perdi tudo que tinha financeiramente para ganhar Cristo. Deus permitiu que eu perdesse tudo para que eu ganhasse essa experiência, para que eu conhecesse esse Deus de toda a graça. E depois que ele disse isso, 3 semanas depois eu estava na Sé fazendo o velório dele. Você vê, Deus permite determinadas coisas na sua vida. Você não está entendendo, você não está compreendendo. Ele tinha um câncer, quando descobriu, já não tinha mais o que fazer. Mas Deus permitiu que ele perdesse aquilo, que ele sofresse, que ele entrasse em depressão, que ele fosse cair numa academia de musculação para ouvir o evangelho, para crer, para ser salvo e para ir para a glória. Porque para onde que ele foi, está muito melhor do que isso aqui. Nós vamos ver aqui que Deus ele tem o caminho dele na tormenta. Às vezes você não está entendendo as circunstâncias, você não está entendendo o que está acontecendo, mas é o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Este mundo é a escola de Deus para tratar com todo ser humano. As adversidades só têm um propósito: tirar aquilo que não agrada o grande refinador. Deus quer imprimir em cada um dos seus filhos a sua imagem, ou seja, o caráter de Jesus Cristo. E nós precisamos disso. Se eu perguntar para você qual que é a sua necessidade, meu irmão, o que você está precisando hoje? Você vai colocar diversas coisas. Eu estou precisando de uma casa, eu estou precisando de um carro, eu estou precisando acertar na Mega Sena que está acumulada aí, me parece que são 37 milhões. Eu passei em frente da lotérica e vi lá, 37 milhões e o povo na fila. E você vai colocar várias necessidades, mas eu quero dizer para você que a única necessidade que você tem é a necessidade de Jesus Cristo. O pastor Humberto costumava dizer que existe um vazio dentro do ser humano, que somente a pessoa de Cristo pode preencher. Dinheiro não pode preencher, filho não pode preencher, mulher não pode preencher, absolutamente nada pode preencher. A única pessoa que pode preencher isso é Cristo. E quando nós temos Ele, aí você pode ficar tranquilo, porque aí você tem um descanso. Então, Deus, qual deveria ser a minha maior necessidade? É que Deus imprima em mim
a imagem e o caráter de Jesus Cristo. E o resto? O resto, meu amigo, o resto vem de lambuja. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, se nós tivéssemos a revelação disso e crêssemos no que a palavra de Deus está dizendo, nós pararíamos de estar correndo atrás do vento e buscando tantas coisas e tantas coisas e tantas coisas. Jesus fala, vai observar passarinho, vai olhar pardal. E eu costumo dizer que eu tenho me impressionado com a obesidade dos pássaros. Terça-feira eu estava no café da manhã e eu estava olhando, não era um pardal, não sei o nome daquele pássaro, muito bonito, mas o bicho estava parrudo. Eu falei, mas está numa obesidade tremenda. O bichinho não tem freezer, não tem geladeira, não tem despensa. Ele acorda de manhã de barriga vazia e a primeira coisa que ele faz é louvar ao Criador. É agradecer a Deus pelo dia. A última coisa que ele vai fazer, ele vai dormir de noite com a barriguinha cheia, sem estar preocupado em comer. Jesus diz, olhai as aves, olhai os lírios nos campos. Eles não semeiam, nós precisamos aprender com essas criaturas também. Para tirar essa ansiedade, essa preocupação que há dentro de nós. Então, existe esse vazio dentro de nós que somente a pessoa de Cristo pode preencher. O salmista é claro em dizer no Salmo 119, versículos 67, 71 e 75 o seguinte: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Bem sei, ó Senhor, que as tuas leis são justas, e em que tua fidelidade me afligiste. Por que você acha que a palavra de Deus nos orienta a dar graças por tudo? A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graça na hora boa, a Bíblia diz que o ímpio sabe fazer isso muito bem. Agora, dar graça na hora que o negócio está pegando fogo, é só quando nós nos colocamos diante desse Deus de toda graça e permitimos que Ele faça uma obra no nosso interior. Então, a aflição, olha o que o salmista está dizendo aqui, antes de ser afligido andava errado, mas agora, guarda a tua palavra. O que significa isso? Que a aflição foi benéfica na vida dele. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Por que você aprendeu os decretos de Deus? Porque eu passei por uma aflição. Bem sei, ó Senhor, que as tuas leis são justas, e que em tua fidelidade me afligiste. Deus aflige a você e a mim por causa da fidelidade dele. Eu costumo dizer que se tudo for correr bem na sua vida, humanamente falando, a tendência natural sua, do ser humano, é colocar Deus de escanteio e não precisa de Deus. Mas Ele, na infinita graça e na infinita misericórdia dele, Ele vem tratar conosco. E para os que não nasceram de novo, Deus precisa levá-los ao fim de si mesmos, para que reconheçam a Cristo como o único Senhor e Salvador. Para os que nasceram de novo, Deus precisa, Ele usa a aflição para imprimir em nós o caráter da pessoa de Cristo. E para os que não nasceram de novo, para que essas pessoas reconheçam a Ele como o único Senhor e Salvador. Então a aflição, de um jeito ou de outro, ela é benéfica para as nossas vidas. A criança, quando ela nasce, ela já nasce ali com sofrimento. E ela vai crescendo e é só sofrimento. E nós estamos aí para confirmar isso. Mas Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim. Então, para os que não nasceram de novo, Deus precisa levá-los ao fim de si mesmos, para que reconheçam a Cristo como o único Senhor e Salvador. Deus está com os olhos fitos em cada um de seus eleitos, cuidando de cada um, como a menina dos olhos.
dizendo, Salmos 27:10 e Isaías 49:15, ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta te esquecesse, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Gente, isso aqui é segurança. Isso aqui é Deus dizendo para você e para mim que pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, de modo que não se compadeça dessa criança. Eu creio que é muito difícil acontecer um negócio desse. Mas nesse mundo de hoje, por causa do pecado e da multiplicação da iniquidade, você vê uns absurdos desses. Mas Deus está dizendo, ainda que essa se esquecesse, eu jamais vou me esquecer de vocês. Por vezes, a tendência do cristão é ficar com os olhos fitos na figueira e esperar frutos dela, alimento, figo, ou melhor, o doce do figo. Mas quando isso não acontece, quando o fruto não vem, o que fazer? Abacuque começa sua profecia com choro e medo e termina cantando e confiante. O que produziu a mudança em seu coração? Certamente foi a certeza da soberania de Deus em todos os aspectos da história do seu povo. Vamos ler Naum, capítulo 1, versículo 3, a parte B, e Salmos 46, de 1 a 3. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são os pó dos seus pés. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Quando se mantém o olhar somente para a figueira, depara-se com fraqueza e desespero. A figueira aqui pode ser você. Quando você fica olhando para você, o que você vai encontrar? Fraqueza e desespero. É preciso aprender, pela graça de Deus, a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia é clara quando ela diz, olhando firmemente, fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Essa palavra que eu coloquei um pouquinho antes aqui, pela graça de Deus. Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, faça-me olhar para ti. Não permitas que eu fique olhando para as circunstâncias, mas que eu possa olhar para o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Ainda que tudo esteja ao contrário, o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando se mantém o olhar somente para a figueira, depara-se com fraqueza e desespero. É preciso aprender, pela graça de Deus, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Certamente, quando os olhos estão postos naquele que pode todas as coisas, não precisamos entrar em desespero, pois sabemos que Ele está no controle de tudo. Será que nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas? Será que nós cremos que Ele está no controle de todas as coisas? Se nós soubéssemos, a nossa vida ia ser uma vida de louvor e gratidão diária. Nós iríamos aprender a dar graças a Deus por todas as circunstâncias. E a Bíblia diz que Deus anda entre os louvores do seu povo. O sofrimento na vida do ser humano baseia-se em perdas, seja da saúde, do emprego, afeto, bens materiais ou até mesmo de um ente querido. Toda pessoa que passou por alguma perda, via de regra, sente-se culpada por isso. Mas é bom lembrar que, como seres finitos, todos estão sujeitos
a perdas. E não se tem como evitá-las. Se não há como evitar o sofrimento, pode-se torná-lo menos doloroso ao buscar e andar na presença de Deus Pai. Salmo 16:11 e o 46:1 novamente. Tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença me encherás de alegria, e com delícias perpétuas à tua direita. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Será que você e eu temos essa percepção de que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia? A palavra de Deus diz que Deus ele é presente no universo. A palavra de Deus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Ele diz, eu ali estou. Mas quando fala de tribulação, quando fala de sofrimento, quando fala de angústia, Ele não fala que Ele está presente. Ele fala que Ele está bem presente. Bem presente. O refinador, quando está refinando o ouro, ele fica sentado de olho ali. Ele não sai e vai tomar um café e deixa o negócio ali. Ele tem que ficar ali. Porque se passar, estraga tudo. Então, Maurício, eu estou sofrendo, sofrimento tal, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Olhar para aquele que pode todas as coisas. Reconhecer que Ele é o nosso refúgio, socorro e fortaleza bem presente na angústia. E Ele vai dar a vitória para você e para mim. Muitas vezes, aquele que está sofrendo procura não falar e até mesmo nem pensar naquilo que traz sofrimento como meio de fuga. Por outro lado, só encontraremos a cura ao extravasarmos todo o sentimento que causa dor. Quando se evita falar acerca desse sofrimento, o corpo reage de forma negativa, trazendo doenças físicas e emocionais. Isso é uma verdade. O rei Davi foi claro ao dizer no Salmo 32, de 3 a 5, enquanto me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor tornou-se em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quando confessamos a Deus, quando confessamos nossos pecados, primeiro ao Senhor, e também a um irmão de confiança, estamos dando o primeiro passo para a cura. Precisamos confessar o nosso pecado, primeiramente para Deus. Porque se você guardar isso dentro de você, isso aí vai apodrecer. Isso aí vai lhe trazer muito mal. Mas confesse primeiro ao Senhor. Depois procure um irmão de confiança e confesse a Ele também. E aí você vai ser tratado, você vai ser curado por Deus. Jesus foi claro ao dizer em João 16:33, disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele, e somente Ele, pode dar graça aos seus filhos para viverem tanto nos dias fáceis e alegres, quanto nos dias difíceis e tristes. Muitas pessoas, quando recebem o não de Deus, em momentos de dor, ficam duras como o salmista, no Salmo 77, a parte B. A minha alma recusou ser consolada. Toda pessoa vitimizada por um ego doído acha-se no direito de não receber o consolo de Deus. Não se dobra à soberania de Deus, pois quer que a sua vontade seja feita tanto na terra, como também deveria ser feita no céu. E assim jamais poderá tocar na dor do outro, pois recusa-se a receber o consolo que somente o Pai Celestial pode conceber. 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias,
o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Somente aquele que passou ou está passando pela tribulação pode ser consolado por Deus. E assim, pode ser um canal de bênçãos para aqueles que também estão sendo atribulados. Não seja como o salmista, que recusou ser consolado. A minha alma se recusa a ser consolada. Às vezes você passa por uma perda, você passa por um sofrimento, e o Senhor está ali para lhe consolar. Mas você não quer ser consolado? Sabe quando que Ele vai te consolar? Nunca. Se existe uma coisa que eu fico alegre de ver na palavra de Deus, é sempre essa questão. Você quer? Quer ser curado? Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está do lado de fora batendo. Sem a sua permissão, ele não vai entrar. Lembre-se que Jesus, ele é cavalheiro. Ele só vai entrar na sua vida, ele só vai tratar com a sua dor, ele só vai tratar com o seu sofrimento tão somente quando você permitir que ele faça. E aí você vai descobrir que há bálsamo em Gileade. Você vai descobrir que Deus, Ele trata com você e trata comigo. Somente aquele que passou, está passando pela tribulação, pode ser consolado por Deus. E assim ser um canal de bênçãos para aquele que também estão sendo atribulados. Esse texto aqui ele vai mostrar tudo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Aí ele diz que nos consola em toda a nossa tribulação. Mas Maurício, eu estou passando por uma tribulação e não estou sendo consolado. Você não está sendo consolado porque você não quer. Porque o Deus de toda consolação está aí para consolar você e consolar a mim. Então saiba disso. A dificuldade, o problema está sempre do nosso lado e jamais do lado de Deus. Nós não temos na Bíblia um Deus déspota, um Deus tirano, que Ele joga, permite sofrimento nas nossas vidas para a gente se arrebentar com esse sofrimento, não. Ele permite o sofrimento, mas Ele está ali disposto a tirar esse sofrimento e a tratar com esse sofrimento. Saiba disso, o problema está sempre do nosso lado. E para que toda essa tribulação? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com o quê? Com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Você está vendo? Por que Deus permite isso na minha e na sua vida? Para nos consolar e para que, quando você e eu encontrem pessoas que estão sofrendo, com a consolação que o Senhor nos consolou, você possa ser um testemunho vivo ali diante dessa pessoa e falar para ele também. Você precisa sair, ou você precisa dizer, como diz aí o profeta Abacuque, ainda que, todavia, eu exultarei, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Muitas das nossas circunstâncias, muitas das suas circunstâncias vão continuar as mesmas, mas a verdade de Deus é a única que pode encher o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida de esperança. A palavra de Deus é a única que pode fazer isso. Nós temos aí a terceira pessoa da Trindade. E ele é chamado de o Consolador. Aquele que pode nos consolar. Jesus, ele falou, olha, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu enviarei. E quando ele vier,
Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, e ele vai vir para quê? Para consolar o seu coração e o meu coração. Para que nós possamos passar por todas essas adversidades da vida. Porque essa teologia de que não existe problemas na vida do Filho de Deus, isso aí não é bíblico. O próprio Jesus disse, no mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a Bíblia que diz que nós em Cristo, nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que o nosso Deus e Pai possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos enxergar além da tristeza, e assim glorificar o seu santo nome. Amém.